Pessoal, São Paulo 2, Coritiba 1. Temos que convir que o resultado não tem absolutamente nada de estranho. O São Paulo era favorito. O São Paulo aproveitou muitas falhas que o Coritiba cometeu e conseguiu a vitória. Coritiba até pode reclamar da arbitragem do Sábio Pereira Sampaio? Pode, porque ele é muito ruim. Mas eu não posso aqui cravar, por exemplo, que a sorte do jogo seria diferente. O lance bem ajustado do gol marcado pelo São Paulo, os outros dois estavam realmente impedidos. E tem o lance do Caio César. Eu, particularmente, achei que o Caio se joga antes de receber o contato, até aquele puxão do Alan Franco. Mas, o que fica do jogo dessa quarta-feira no Morumbi? Pelo menos o Coritiba demonstrou mais vontade. Não foi aquele time amorfo, aquele time sem vibração, aquele time entregue dos jogos contra o Bahia, especialmente contra o Vasco. Mas o Coritiba é um time absolutamente limitado. É só ver alguns lances capitais do jogo. Né? Um lance que o torcedor do Coritiba talvez reclame até mais do que próprios lances de arbitragem. O contra-ataque em que o Marcelino Moreno dá o gol para o Robson e o Robson não consegue nem dominar a bola, nem chutar direto para o gol. Depois até obriga o Jandrei a fazer uma defesa, mas a chance clara com gol vazio ele já tinha perdido. Ou depois, na bola na área, 3 contra 1 e o Matheus Bianchi erra o cruzamento. Último lance do jogo, todo mundo na área, até mesmo o Gabriel. A cobrança vem na primeira trave. Então o Coritiba é um acumulado de falhas técnicas, táticas, de organização, e aí sem contar toda a questão diretiva que, querendo ou não, a gente já está cansado de falar, mas tudo isso ajuda a explicar porque o Coritiba perdeu o 8º jogo seguido, porque o Coritiba vem nessa situação tão delicada. Eu estou gravando o vídeo imediatamente após o jogo, então não sei de possíveis decorrências da partida, mas não imagino que elas vão acontecer. Se numa derrota mais vexatória como foi a do Vasco nada aconteceu, não vai ser nessa em que o Coritiba pelo menos demonstrou vontade, teve algumas peças que renderam bem, em especial o Marcelino Moreno e o Slimani. O Slimani mostrou que é centroavante, coisa que o Coritiba não teve a temporada inteira, e o Marcelino Moreno é de longe o melhor jogador do Coritiba. Ele fez um jogo acima da média contra o São Paulo e vai ser, no final do ano, talvez a única coisa que o Coritiba poderá dizer, não, nisso foi acertado. Claro que tem mais um outro jogador, mas claramente tem essa questão do Marcelino Moreno. Mas aí a gente vai para outras discussões. O Coritiba fez um esforço para manter o Andrei no clube. O Coritiba renovou o contrato do Andrei, estendeu o contrato dele. Aí joga Samaris, joga Fran Sérgio, joga Matheus Bianchi, joga William, joga Sebastião Gomes e o Andrei nem é utilizado no jogo contra o São Paulo. O Andrei que já tinha sido, com pouco tempo, o melhor volante do Coritiba contra o Bahia e contra o Vasco. Mesmo assim, o Andrei ele é preterido. Por que o Andrei não joga? O Coritiba já tem tão pouco talento acumulado em campo, como é que vai prescindir do seu melhor volante, que é o Andrei? O Samaris me pareceu até agora um ex-jogador em atividade. É um jogador que não tem mais o ritmo para jogar futebol. Se eu não me engano, o Slimani é até mais velho do que ele. Mas o Slimani, claramente, é um jogador que ainda quer jogar futebol. E o Gessé Rodrigues fez esse esforço danado para ele ainda ser inscrito no Campeonato Brasileiro a tempo, mas daí ou ele não joga, ou ele é reserva. Hoje nem entrou no jogo. Então, o que acontece? Quais são as dificuldades do Coritiba? Se não jogar o Robson, óbvio, o Robson não joga o Atletiba pelo 3º cartão amarelo. Vai entrar quem? Vai entrar o Gessé? Vai entrar o Caio? Vai entrar o Diogo Oliveira? Vai entrar o Maurício Garcês e não vai entrar o Gessé? Que o Coritiba foi lá e fez um esforço para contratar? Ou, antes mesmo deles serem utilizados, esses jogadores que vieram de fora já não foram bem aceitos pela comissão técnica? Será que eles não têm, então, mais a qualidade que poderiam ter ou que foi prometido ao clube que teriam? Sei lá, só sei que assim, não dá para explicar o Andrei e o Gessé Rodrigues participarem tão pouco dos jogos. E aí você vai somando, né? Um grãozinho, mais um grãozinho, mais um grãozinho, mais um grãozinho. Se vai juntar, você tem um Everest de falhas que o Coritiba cometeu. Elas ajudam a explicar a campanha,
a lanterna do Brasileiro e também, no final das contas, a atuação contra o São Paulo, em que o Coritiba correu como um condenado, lutou o que não lutou em alguns jogos anteriores, mas mesmo assim acabou derrotado. E aí é difícil imaginar outra escapatória, senão o rebaixamento para a segunda divisão. Um abraço.